para aquele que pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Olha para o irmão do lado e diga assim: glória a Deus por sua vida, irmão. Glória a Deus por você estar aqui nesse dia tão especial. Fale assim: o Senhor tem algo muito precioso para você nesses dias. Por isso não falte nem um dia. Amém? A palavra do Senhor diz assim no livro de Marcos, capítulo 10, verso 45. Diz assim: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Quem aqui foi resgatado por Deus? Quem aqui foi resgatado por Jesus? Eu fui. Eu me vi ali naquele teatro. Eu me vi ali. Da forma que o Daniel entrou, eu me vi ali há um tempo atrás na minha vida. E aí, eu vejo o poder de Jesus. Porque a palavra chegou até mim. Amém? Nós estamos aqui porque alguém teve uma paixão contagiante sobre a nossa vida. Alguém saiu do lugar de conforto para falar do amor de Jesus a você. Alguém, em algum momento da sua caminhada, viajou quilômetros por essa paixão para falar do amor de Jesus para você, para mim, para nós. Essa é a paixão contagiante. O que eu tenho pedido para Deus é que, nesses dias, nós possamos receber de Deus esse amor, essa paixão que somente quem foi transformado por Deus. E aqui há muitas pessoas que foram alcançadas pela sua misericórdia. Somente quem foi regenerado, somente quem tem esse entendimento que se Deus não tivesse entrado na vida, o que seria da nossa vida? Imagine, eu não sei se você passou por essa regeneração, eu creio que sim, porque você está aqui. Mas imagine a sua vida sem Jesus. Imagine a sua vida se Jesus não tivesse entrado, alcançado em você em algum momento da sua caminhada. Jesus entrou e alcançou e por isso você está aqui. Que esse amor que vem de Cristo, esse batismo de amor, nós possamos receber nesses dias, amém? Esse é o desejo do coração de Jesus para nós. O desejo meu como pastor é que nós possamos sair daqui nesses dias. Nós vamos ser alguém teve uma paixão contagiante por nós. O DNA teve uma paixão contagiante por nós. Enviou aqui o pastor Igor. Ele teve uma paixão contagiante por nós. Ele deixou família na casa, esposa, filhos, filho pequenininho, para vir aqui esses dias edificar a nossa vida. Sabe, irmãos, só sai do seu lugar, deixa a esposa e filhos, quem tem uma paixão contagiante. Somente. E sabe? E quando nós entendemos isso, nós não medimos esforços para levar o reino de Deus adiante, para levar a palavra de Deus adiante. Nós vamos orar nesse sentido, amém? Eu queria que você orasse agora. Você colocasse a mão no seu coração e você fizesse uma oração sincera a Deus. Sincera ao Espírito Santo. Peça a Deus para que em todos os momentos dessa paixão contagiante, da primeira paixão contagiante que nós estamos realizando aqui em Venceslau Brás. Peça, mas peça com fé. Há uma unção de amor nesse lugar. Há uma unção, o Espírito Santo, ele vai fazer uma obra em nosso coração. Eu tenho pedido, Senhor, faz uma obra no meu coração. Eu não quero continuar o mesmo. Eu quero ser contagiado por essa paixão que vem de Jesus. Essa paixão que fez com que Jesus, como eu disse aqui, saísse do céu, viesse à terra para nos resgatar. Resgatar a mim, resgatar a você. Para Jesus não importa o que as pessoas fizeram. Não importa. Ele ama
Ele perdoa, Ele regenera, Ele transforma. Eu sou uma prova deste amor de Jesus Cristo. Você é uma prova do amor de Jesus Cristo. Há muitas pessoas aqui que entendem isso. E sabe, peça a Deus um amor. Quem sabe você não tem esse amor, e eu te entendo, porque eu também não tinha. Mas se o Espírito Santo tocar a tua alma, tocar o teu espírito, fazer uma obra em você, você vai sair daqui diferente. Você vai ser contagiado por esse amor que só pode vir de Jesus. E nós vamos clamar agora esse amor, nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor aqui, nesse início dessa conferência. Primeiramente, agradecendo a Deus pela obra que Ele tem feito, pela sua misericórdia, pelo seu amor, por essa paixão que vem de Cristo por nós. E depois nós vamos orar a Deus, clamar para que nós possamos ser contagiados por esse amor. Amém? Peça, mas peça com fé. Faça a sua oração a Deus. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Diga, erga a sua voz. Diga, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui nesse lugar, Pai. Há um ambiente aqui, Senhor Deus, preparado para que o Senhor possa fazer uma obra em nosso coração. Tira do nosso coração, Pai, toda dureza, dureza da alma. Tira, Pai, em nome de Jesus. Faz uma obra, Pai, em nós. Faz uma obra, começa em mim, Pai. Como pastor dessa igreja, começa em mim. Começa em mim. Tira a dureza, Pai, do meu coração. Tira, Pai, todo o sentimento que não vem do Senhor do meu coração. Tira, Pai, da liderança dessa igreja toda a indiferença. Toda a indiferença. Nós não aceitamos uma igreja indiferente. Nós não aceitamos uma igreja que não ama vidas. Nós não aceitamos, Pai, não aceitamos neste lugar. Nós queremos um coração quebrantado, um coração contrito, um coração cheio da tua presença, um coração que entende aquilo que o Senhor realizou em nossa vida, um coração que tem uma revelação clara, que fomos alcançados, que fomos regenerados, que fomos salvos pela tua graça. Pai, nós sabemos que não há nada de bom em nós. Nós sabemos que estamos aqui pela tua misericórdia. Se estamos aqui, é pela tua graça. Fomos alcançados pelo Senhor, Pai. E nós pedimos ao Senhor nesses dias, estenda a sua mão em forma de receber. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com unção, venha sobre nós poder do céu, venha sobre nós com autoridade, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, traz um quebrantamento sobre o nosso coração, traz um amor, Pai, sobre os perdidos, um amor sobre as vidas, traz sobre nós, troca o nosso coração espiritual, se for preciso, troca, troca, Pai, troca. Tira a diferença, tira o esfriamento, tira do nosso meio, aquece os nossos corações, traz um avivamento em nosso meio, traz Espírito Santo de Deus. Nós nos submetemos ao Senhor. O Senhor é o Senhor dessa obra, o Senhor é o Senhor da nossa vida, e nós nos submetemos ao Senhor. Aviva as nossas celas, aviva todos os líderes, aviva os supervisores, aviva todos os membros dessa igreja, em nome de Jesus, e das igrejas que aqui estão conosco, nos visitando, todos os pastores que aqui vêm, todos os membros de outras igrejas, que sejam avivados. Estenda a sua mão para ver se o braço. Estenda a sua mão. Senhor, essa cidade pertence ao Senhor. O Senhor pagou um preço por essa cidade. Essa cidade é tua. Ela não é de Satanás. Ela é do Senhor. E por isso nós oramos. Nós oramos. Oh, Pai, em nome de Jesus, traz salvação sobre essa cidade. Alcança as pessoas que ainda não conhecem o teu amor nessa cidade. Se revela, Pai, a cada habitante de Venceslau Braz, a cada habitante de São José da Boa Vista, a cada habitante de Tomazina, a cada habitante de Siqueira Campos. Oh, Pai, em nome de Jesus, visita essa região, que ela seja conhecida como uma região de avivamento, avivamento do Espírito Santo. Nós cremos, Pai, que Tu és o Deus que agindo, quem impedirá? Nós cremos no Teu poder e cremos que grandes coisas o Senhor está fazendo e grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso, mas o melhor que você tiver, o melhor é para Jesus. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui o pastor Igor. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Igor com uma salva de palmas para ele também. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Igor, pastor da Igreja Batista Central de Contagem, grande amigo, grande irmão, que a vida nos traz. Pode se sentar, irmão, fique à vontade. E uma honra, pastor, receber o senhor aqui. Uma honra receber o senhor aqui junto conosco. Fique à vontade, que Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Amém. É só eu que estou sentindo aqui uma presença de Deus assim muito leve, muito especial. Você também está ou não? No, que coisa maravilhosa, que presença do Senhor muito, muito gostosa. Eu também estou assim muito, me sentindo muito honrado de estar aqui, porque eu sei que a presença do Senhor está nesse lugar. Eu vou repetir de novo. A presença do Senhor está nesse lugar. Glória a Deus. Eu não poderia, né, dizer antes de pregar o agradecimento à igreja mesmo. Eu sempre costumo dizer uma coisa, que os melhores pastores que uma igreja pode ter são os pastores da casa. Vou repetir de novo. Os melhores pastores que vão passar aqui nessa igreja são os pastores dessa igreja. São os melhores pastores. Os pastores mais simples, mais amorosos, mais generosos, né? Pastor Eric e a sua esposa sempre me constrange. Eu tive aqui uma vez, estou aqui pela segunda vez e eles fazem assim tão natural, eles nem percebem, mas são super anfitriões, mas porque o coração pastoral já se uniu a eles, fez uma fusão na vida deles, é natural. Eles são doadores e que o Senhor os recompense. Ainda nesse tempo, uma porção dobrada de tudo que vocês derramam na vida das pessoas. Vocês são uma benção, não é? Vocês gostam do pastor de vocês? Nossa, eu amo esse pastor de vocês, viu? Glória a Deus. Bom, quem quer aqui uma porção assim de abertura do Senhor para o seu coração? Irmão, eu estou sentindo assim o que Deus quer liberar aqui nesse lugar já faz dias. Assim, já viu quando dá um friozinho na barriga, assim, de coisa boa que está por vir? Eu tenho certeza que vai ser algo tão poderoso. E eu queria que você orasse ao Senhor. Ore ao Senhor e peça que Ele fale ao seu coração. Faça a sua oração. Você vai fazer a sua oração. Você. Você vai orar porque você sabe do tamanho da necessidade que você tem. Pai, nós estamos aqui orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos declarando publicamente aqui a nossa incompetência para declarar a palavra do Senhor. Porque só o Espírito Santo do Senhor é que traz convencimento, traz clareza. Ó Pai, então eu peço, uma vez mais, que o Senhor se manifeste nessa conferência Paixão Contagiante Venceslau Brás. Se faça assim notável. Que aqui nesse lugar a gente saia dessa conferência ao final dizendo: eu encontrei com o Senhor naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um materialzinho aí, não sei se vai conseguir, o joia, vai nos nortear. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Você vai vir comigo em Números. Nós vamos ler a Bíblia nessa conferência, viu? Nós vamos ler a Bíblia. Quem tem Bíblia de papel aí, não é? Quem aí tem aí, ó, revela as cãs brancas, né? As cãs branquinhas. Então, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia
cole com alguém que trouxe a Bíblia, mas não deixe de estar conectado com a Bíblia. Amém? A mensagem de hoje, então, eu vou pedir para projetar, para nos ajudar aqui. O título dessa mensagem é O Voto. O voto. Quem aqui já fez um voto na vida? Principalmente aqueles que casam, né? Tem um voto. Mas você também, uma hora ou outra na sua vida, você fez um voto, não fez? Às vezes você não cumpriu, mas você fez. Você chegou para Deus e falou assim: Deus, eu prometo, se isso acontecer, eu faço isso aqui. Sim ou não? Ah, irmão, falar que você não fez é bobagem, né? Quantos votos nós fazemos e nós, o que acontece? Às vezes você cumpre, às vezes você cumpre. E o, a provocação aqui é justamente trazer essa visão diferenciada do voto. Porque quando a gente fala de voto, logo a gente entende assim, não dá para cumprir. Não dá para cumprir. Voto é feito para quebrar, parece. Parece que é um protocolo meio vazio. Então aqui hoje nós veremos de uma maneira muito leve esse assunto e como que isso agrada a Deus. Não de uma maneira assim protocolar, mas de uma maneira espiritual. Amém? Vamos ler juntos então. Pode passar o próximo, que aí já é o endereço aqui, né, para a gente poder ler junto. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem e mulher, ou homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor. Então, até aqui no versículo 2, eu estou lendo na versão NVT, pode ser um pouco diferente da sua versão, mas repete comigo assim: voto especial. Repete comigo de novo: voto voluntário. Perfeito. Nós estamos falando do voto de Nazireu. Nós estamos falando então de um voto especial e o voto voluntário. Quem aqui é voluntário na igreja, levanta a mão. Voluntário. Você pode dar uma salva de palmas para essa turma aí? Eles são ou não são especiais aqui? É voluntário, é do coração. Então, um cara que vem aqui para servir, para tocar uma música, para arrumar uma cadeira, quanto você ganha aqui para você fazer? 10 mil? O está pagando 10 mil para você fazer isso? Porque é algo que é voluntário. Ô, irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tudo que é assalariado é, sim, é decadente. Agora, aquilo que é voluntário revela um coração parecido com o Senhor. Vou repetir. Tudo aquilo que eu quero de um retorno, seja qualquer que seja, é um tipo de salário. Mas quando eu faço de forma voluntária, é espontâneo. O espontâneo revela a pessoa de Cristo. Poxa, é voluntário. Quando Pilatos chegou para Jesus e fala assim: Fala comigo quem você é, porque se você falar, eu tenho poder para te liberar, eu não vou te matar. E Jesus fala: Você não tem poder sobre a minha vida, mas eu voluntariamente, espontaneamente, me entrego. Nossa, aquela hora ali, Pilatos deve ter sido assim: Puxa, é por essa resposta eu não esperava. Seguindo adiante, diz assim: ó, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito do vinho, nem de outras bebidas fermentadas. E não beberá suco de uva, nem comerá uva ou passas. Enquanto estiver sobre o voto de Nazireu, não beberá, nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uvas. Enquanto durar o voto, o nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo. Deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Não se aproximará de cadáver, nem. Quem gosta de aproximar de cadáver aí? Ninguém gosta? Daqui a pouquinho nós vamos falar disso aí, viu? Você vai pensar diferente agora. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Mesmo que o falecido seja pai, mãe, irmão, irmã, o nazireu não se contaminará, pois o cabelo em sua cabeça simboliza sua consagração a Deus.
essa exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor. É um voto fácil ou difícil de ser cumprido? É difícil não tocar num cadáver? É fácil ou difícil? É fácil, sim ou não? Fácil. Agora, a pergunta que fica é: por que um voto nazireu? E pode passar o próximo, por gentileza? Vamos tentar entender o porquê que Deus fala alguma coisa. Por que que Deus faz? Não tem nada aleatório na Bíblia. Deus não escreve alguma coisa, instrui alguma coisa de forma assim, aleatória. Ah, eu falei porque eu quis. Não, tem uma razão, tem uma motivação, tem um desejo do coração do Senhor em ser interpretado. Eu preciso entender o que ele está dizendo. Então, quando alguém voluntariamente se torna um nazireu, ele está dizendo para si mesmo: eu quero ser o quê? Separado. Eu quero ser consagrado. Eu quero ser dedicado. Uau! Então, é alguém que entende da parte de Deus uma comissão e ele então se entrega, se dedica, se consagra, ele se separa para algo. E quando eu vou analisar um pouco esse texto, eu começo a tentar refletir um pouco. E o primeiro ponto, que é o próximo slide, diz o seguinte: não toque em cadáver. Você encontra um cadáver na rua por aí todo dia? Não. Quando vem cadáver no meu coração, assim, me dá uma ideia de ser algo muito íntimo. É algo assim que eu vou participar, às vezes é um velório, é alguma coisa que vai exigir que eu esteja ali, tanto que o voto deixa claro, ó, nem pai, nem mãe e nem irmãos. Então está dizendo que é uma vida assim muito próxima. Então não toque no cadáver. Você conhece Sansão, a história de Sansão? Sansão aqui então ele tropeça nesse voto, então ele toma mel na barriga de quem? De um leão morto. Eu fico tentando entender. Eu já vi mel na parede, eu já vi mel numa árvore, agora mel na barriga de um bicho, nunca vi. Então eu fico tentando entender uma coisa dessa. Então tá no meio de uma floresta, então tem um leão lá com a barriga lá aberta, tem um mel e ele vai, pof, pega o mel e come daquele mel. Me dá a sensação, então, de uma vida privada aprovada. Quando eu falo de não toque em cadáver e eu falo da minha intimidade, me leva a entender, então, que Deus está desejando que a nossa vida privada seja uma vida abençoada. Uma vida privada aprovada. Não existe coisa melhor para uma igreja, para uma liderança, para um crente olhar para o espelho e ele dizer: eu sou confiável. Puxa vida, não é que nós seremos alguém soberbo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas como é valioso você entender o nível da sua separação. Como é bom você chegar para a sua família e para você mesmo você dizer: a minha família pode confiar em mim. Você dizer para si mesmo. Nós estamos falando de uma paixão contagiante, mas como nós iremos ir para um momento de contagiar? Como nós iremos para um momento de multiplicação, de crescimento, se nós não fizermos uma aliança? Se nós não fizermos um compromisso? Se nós não decidimos o que fazer antes de fazer algo? E o voto de Nazireu, o start dele é: eu vou ter uma vida privada aprovada. Como nós estamos hoje assim, surpresos o tempo todo com uma vida privada revelada. Puf, descobriu. Quantos aí estão ficando chocados o tempo todo com alguma coisa que descobre de alguém? Poxa, é tão assim desastroso, é tão ruim. Alguém que você olhava assim e dizia: poxa, esse aqui é o meu exemplo. E quando vai ver, puf, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque o voto de Nazireu, o primeiro ponto dele é: eu vou me separar. Eu vou me dedicar. Eu vou, eu quero. Repete comigo. Eu quero
eu vou. É isso. O primeiro tópico aqui desse voto é: eu vou, eu preciso, eu vou agradar a Deus. Então, eu vou chegar diante de Deus e dizer: Senhor, pode confiar em mim. Pode confiar em mim, porque eu não vou tocar em coisa impura. Você vai chegar para sua esposa, você vai chegar para o seu marido, você vai chegar para a sua igreja, você vai chegar para a sua empresa, você vai dizer: pode confiar em mim, que eu não vou ser um adúltero. Pode confiar em mim, igreja, que eu não vou colocar a mão num dinheiro indevido. Pode confiar em mim, que eu vou fazer as coisas com zelo. Pode confiar em mim, que eu vou liderar essa pessoa como se fosse um filho meu. Pode confiar, pode confiar, pode confiar. A igreja tem necessitado disso ou não, na opinião de vocês? Uma igreja que pode bater no peito e dizer: aqui em Venceslau Brás, pode confiar nessa igreja cidade. Pode confiar nessa igreja. Porque nós estamos fazendo um compromisso e dizendo: essa igreja vai se separar com o Senhor. Ela vai ser dedicada às coisas do Senhor. Ela já escolheu, ela já está consagrada e agora ela se separa para essa obra. Passando o próximo slide, é uma pergunta, é uma provocação. Por que sempre o outro é mais confiável? Por que sempre a outra igreja é mais confiável? Por que sempre o outro é mais confiável? Isso é um indicativo que nós precisamos levar a sério o primeiro tópico. Eu tenho que chegar para Deus e não terceirizar mais. Eu tenho que chegar para o Senhor e dizer: sou eu. Sou eu. Conte comigo, Senhor. Conte comigo. Comigo. Porque eu sei, eu sou uma pessoa confiável. O segundo ponto, então, fala de não beber bebida fermentada. Não beber bebida fermentada. O que é bebida fermentada? O que é bebida fermentada? Agora vamos para a visão de Deus. O que é não beber uma bebida fermentada? Agora complicou, não complicou? Sim ou não? Como é difícil ter uma visão do que Deus quer comunicar. Porque senão fica chato. Porque senão eu chego para você e falo assim: oh, não toma só a cerveja não, viu? Você vai falar assim: ah, tá querendo mandar em mim. É ou não é? Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Então é o tudo no não. Ô, queridos, deixa eu dizer para você uma coisa: se você é alguém que entendeu o primeiro tópico aqui, de ser uma pessoa confiável, não quer dizer que você vai estar ligado nos vários nãos que você disse, você vai estar ligado no único sim que você tomou. O problema seu não é a quantidade de nãos que você deu, a questão sua é o único sim que você deu. Isso fica tudo mais fácil. E o segundo tópico aqui, na minha humilde interpretação, quando eu leio, é: não beba bebida fermentada. Ele está dizendo, além da sua vida privada, agora a sua vida pública também tem que ser confiável. Vou devagar. Você tem uma vida privada abençoada. Você olha para o Senhor e olha para você mesmo e diz: eu sou confiável. Não é porque você vai ficar soberbo: eu sou confiável. Não, você entendeu? Mas você ter segurança em você mesmo. Deus quer isso para você, Deus deseja isso para você, uma liderança forte, um crente maduro que sabe que é confiável. Agora, o segundo é a vida pública também. Porque as pessoas precisam ter o quê? O quê? Precisam ter o que nos dias de hoje? Uma referência. A nossa vida pública precisa anunciar essa visão aprovada. Olha lá, eu estou vendo. Olha um nazireu lá. Isso aqui só pode ter sido originado de um coração consagrado. A sua vida privada agora, ela reflete na vida pública. É uma extensão. Agora você não fica fazendo um teatro, você não se tornou 2, 3 pessoas, agora você é a mesma pessoa. Agora você externiza aquilo que é. Você na vida pública agora, você se tornou uma chance num mundo tão depravado, plural, relativizado.
Você agora é marido de uma mulher só. Você agora dedica aos seus filhos. Você agora não se entrega a vício. Você agora não está numa bet. Você agora está dizendo: pode vir, irmão, porque tem jeito. Pode vir, irmão, porque é possível sim. Olha a minha vida, pode vir. Pode vir, irmão. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu te dou. É isso que Pedro falou para aquele aleijado. Eu não tenho muita coisa, irmão, mas eu tenho Jesus Cristo de Nazaré, que transformou minha vida e pode transformar a sua. Ô, irmão, chegou um tempo que a igreja tem que dizer: a minha vida pública também vai ser um exemplo. A minha vida pública também. Quando eu fico olhando os índices de divórcio, eu pego o último censo que nós tivemos de divórcio. O último censo de divórcio que nós tivemos é, assim, avassalador. O último censo de divórcio que nós temos é que de cada 2 casamentos, um termina em divórcio. Aí você acha que só o crente, então, está na outra parte que não divorcia? Tem certeza? Ô, irmãos, o que mudou do nosso exemplo de dentro para fora? O que hoje as pessoas vão olhar em nós e vão dizer: aquele povo é diferente. Mas não, ela está do mesmo jeito. Quer saber? Eu vou ficar aqui mesmo. Aqui, pelo menos, eu não tenho encheção de saco e ninguém apontando o dedo para mim que eu estou bebendo. Sim ou não? Gente, está na hora da igreja dar uma chacoalhada e dizer: pode copiar, gente. Porque a minha vida pública é uma vida abençoada. É uma vida abençoada. Quantos querem aqui, assim, ter uma paixão contagiante, mas ser contagiante? Porque você não tem paixão contagiante, irmão, porque paixonite passa. Paixonite passa. Paixonite, ó, passou. Agora, quando não, você amadureceu a sua paixão. Você agora entendeu de onde vem a sua paixão, a sua força. E a sua força é de agradar a Deus. Você não tem a paixão, assim, loucamente pelo próximo, assim, por uma necessidade dele. Você tem uma paixão por ele porque você teve a noção da sua própria necessidade. Você, a sua própria necessidade. Então, o próximo ponto aqui, à luz desse tópico aqui, os exemplos da igreja seriam suficientes para uma transformação do nosso país? Nós estamos passando pelo ano eleitoral. Você acha mesmo que a igreja, se ela fosse assim, ó, copia a igreja que o Brasil vai dar certo? Você acha que o Brasil teria uma chance se olhasse para a igreja brasileira hoje? Nós seríamos um país melhor? Olhando para a igreja brasileira. O pecado da igreja brasileira é enorme. O pecado da igreja brasileira é imenso. E como nós temos nos debruçado e pedido perdão para Deus. Deus perdoa a igreja brasileira. E eu vejo a mão de Deus assim, ó. Uma ira do Senhor já tinha vindo aqui sobre o Brasil, gente. Olha ao redor. O Brasil está de pé. Ao redor está tudo deteriorado, está tudo despencando. E o Brasil aqui de pé, respirando de aparelho. Está faltando só um soprinho e acabou o Brasil. Mas ainda tem uma mão do Senhor dizendo: eu ainda estou aqui nisso, porque tem gente séria nesse lugar. Tem nazireu aqui nesse Brasil. Tem nazireu aqui em Venceslau Brás. Tem nazireu lá. Então eu estou segurando, porque pode acontecer uma virada. O terceiro ponto é: não corte os. E aqui, poxa, às vezes você vai olhar para você mesmo, vai olhar para uma pessoa do lado, às vezes nem cabelo ela tem. Mas a questão não é essa. A questão não é o cabelo que ela não tem. A questão não é o cabelo que ela não tem. Não é sobre isso. Mas aqui, então eu pergunto para vocês, por que que Deus então pede para que uma pessoa não corte o cabelo? Por quê? Pergunta para a pessoa do seu lado, por que que Deus não quer que corte o cabelo? Você entende então como é difícil entender um plano que Deus tem? E olha que nós estamos falando numa ordenança simples, não corta o cabelo. Aí o que nós estamos fazendo?
Nós só não cortamos o cabelo. Mas a essência do porquê ele não quer que corte o cabelo, nós não entendemos. Não corte o cabelo. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar igual o Valderrama. Aí você vai chegar e vai dizer, e todo mundo vai chegar, e aí, cara, como é que tá? Não, eu tô seguindo ao Senhor, ele não pediu para mim cortar cabelo. O cara vai, não, você não tá legal não, cara, você precisa de uma ajuda. Não corte o cabelo. Eu fico imaginando Sansão. Sansão era um homem extremamente forte e tinha muitos feitos. Mas eu acredito que o maior feito dele era ele andar no meio do povo, um homem com o cabelo batendo aqui no joelho. Olha essa visão, essa visibilidade. A palavra do Senhor diz que se você pega uma candeia e coloca debaixo de uma cômoda, por que serve? Para nada. Então tem que colocar onde? Em cima. Para quê? Para iluminar tudo ali ao redor. Eu penso então que o terceiro ponto do voto do Nazireu é o seguinte: cadê as suas obras? Se eu sou uma pessoa então que eu tenho uma vida privada aprovada e a minha vida pública é aprovada, falta o terceiro ponto, que é o quê? As minhas obras. Aqui é onde a igreja sai da inércia. Aqui é onde o povo deixa de ser só um povo eleito para um povo que elege. Para um povo só que está ali e vai dizer: poxa, agora nós vamos, à luz das nossas obras, a gente vai contagiar essa cidade. À luz das nossas obras agora, os nossos cabelos vão ser a mostra. Aqui está falando da obra, aqui está falando da mão na massa, aqui está falando de uma obra auditável, aqui está falando de uma visibilidade. Cadê os cabelos de Venceslau Braz? Cadê os cabelos dessa igreja? Os cabelos têm que estar grandes. Tem por quê? Porque Deus tem coisa grande para essa igreja. Não corte o cabelo, Venceslau Braz, não corte. Isso quer dizer o seguinte: não corte ninguém. Isso quer dizer não exclua ninguém. Isso quer dizer continue. Por quê? Porque Deus tem algo grande para essa igreja. Primeiro ponto, então, é consagre a sua vida privada ao Senhor. Eu queria aqui tirar uns minutos de oração. Poxa, nós estamos falando da paixão contagiante, nós deveríamos estar pulando, virando estrelinha aqui, talvez, mas não. Nós iremos contagiar quando a gente for contagiado pelo constrangimento do Espírito Santo do Senhor. Quando a gente fechar os olhos, assim como Paulo fez, e olhar para dentro de nós mesmos durante 3 dias, talvez, e ter a maior conversão nossa. Existe uma frase que eu li uma vez no livro que disse assim: eu só vou ter uma grande conversão quando eu tiver uma forte decepção comigo mesmo. Então está na hora da gente se decepcionar com a gente. Está na hora da gente chegar e falar assim: poxa, eu estou decepcionado. A minha vida privada precisa de ajuste. Eu queria que você agora fizesse orações assim, em silêncio. Que você curvasse sua cabeça, que você fechasse seus olhos e você dissesse: a minha vida privada vai agradar o céu. A minha vida privada vai chamar a atenção do céu. A minha vida privada vai chamar a atenção do céu. Ah, meu amigo, minha amiga, está na hora de nossa vida, da nosso tempo de consagração, chamar a atenção do céu. Faça a sua oração. Agora estou te dando alguns minutos. Faça a sua oração, faça a sua oração. Assim, Deus, tem misericórdia, Deus. Nós estamos pedindo um avivamento do Senhor, mas se o Senhor traz esse avivamento agora, talvez seria um problema. Nós queremos nos curar, nós queremos nos tratar aqui nessa noite, nós estamos fazendo um voto com o Senhor. Nós estamos nos separando hoje. Nós estamos dizendo não à imoralidade. Nós estamos dizendo não a um dinheiro fácil. Nós estamos dizendo não a uma sonegação. Nós estamos dizendo não a um jeitinho, a uma mentira. Nós estamos dizendo não a um espírito enganoso. Nós estamos dizendo não a um abandono da família. Nós estamos dizendo não. Nós estamos dizendo nós seremos os nazireus dessa geração. Ah, Pai, nós estamos nos lavando aqui no Teu sangue, Pai, pedindo, por favor, Senhor, por favor, nos restaure, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmão?
Esses minutos são preciosos porque eles nos colocam nesse trilho. E o primeiro ponto, então, a gente resolveu. O segundo ponto é a minha vida pública. O terceiro ponto, uma vida, então, agora, assim, exposta. Agora eu vou deixar claro a intenção das minhas boas obras. Aqui nós temos as células, né, pastor? Quantas células tem aqui hoje, pastor? 40 células. 40 células. E Deus quer 80. Deus quer 160. Deus quer 200. Deus quer 1000 células aqui em Venceslau. Deus quer um cabelo longo. Deus quer coisa grande para a igreja. Aquele que é o nazireu, que tem uma vida privada aprovada, uma vida pública aprovada, por consequência vai ter uma obra. Quem entendeu isso aqui? Uma vida pública aprovada, uma vida privada aprovada. Por consequência tem aqui, ó, uma extensão de obra, uma beleza na obra. Um texto que eu vou ler com vocês aqui diz assim, ó, em João 1, 6, 13. E aqui talvez seja o contraponto do Antigo Testamento para o Novo. Porque Sansão aqui, sabe qual que é o significado de Sansão? Quem sabe o significado do nome Sansão aqui? Quem sabe? Sem chat GPT, sem Google. Significado do nome Sansão, sabe o que é? Deveria ser o diminutivo de sol. Devia ser algo que trouxesse uma ideia desse diminutivo aqui. Mas Sansão, ele quis ser o quê? Ele quis ser o quê? Ele quis ser o próprio quê? O próprio sol. Nós sabemos o como e as situações que Sansão se submeteu. Foi triste ou não? Horroroso. Um cara que era um super juiz, agora ele é cego, um bobo da corte. Agora, olhando para o Novo Testamento, nós temos um outro nazireu. Sabe quem que é? João Batista. João Batista é o outro nazireu. Agora, olhando lá para o Novo Testamento. E olha só o que acontece aqui. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, dos versos de 6 a 13, diz assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão, ou voltado à vontade humana, mas nasceram de Deus. Queridos, nós estamos falando de um nazireu aqui, ó, que errou. Nós estamos falando de um nazireu que quis ser o próprio sol, que quis ser a própria luz. E ali no Novo Testamento nós vimos outro que entendeu quem ele era. Eu não sou a luz, quem é a luz é ele. Quem é a luz é ele. Eu só abro caminho para ele. Eu não sou luz, eu reflito a luz. Vai bater em mim, vai refletir, mas eu mesmo não produzo nada, eu reproduzo. Uma igreja que entende que ela não produz nada, mas que ela reproduz algo do Espírito Santo. Ah, irmão, ela está assim, caminhando a passos largos para o sobrenatural do Senhor. Porque ela entende que não vai ser na própria força, mas vai ser no fluir do Espírito Santo de Deus. Quantos querem isso para essa igreja? Quantos querem que uma paixão contagiante venha e tome conta desse lugar e saia? Quantos querem aqui? Pode passar o próximo, por favor? E aí dá uma segurada. Nossas ações podem e precisam ser anunciadas. E aí, eu fico me perguntando. Essa mensagem toda, então, é sobre Sansão?
É sobre o voto de Nazireu? Eu dei essa ginástica toda aqui, talvez para falar de uma pessoa. É o pai de Sansão. O pai de Sansão, o nome dele é Manoá. Manoá. Sabe o que significa o nome Manoá? Lugar de descanso ou lugar de paz. Esse pai, então, junto com a esposa, que não fala o nome dela, eles sempre queriam ter um filho, sempre. A esposa dele era estéril. A esposa, o ventre dela era um deserto. Não podia gerar filhos. E ele nunca perdeu a fé. Então essa esposa chega para ele e diz assim: marido, fiquei grávida. Quem é casado aqui, levanta a mão aí. Agora, quantos homens são? Os homens só, levanta a mão assim, ó. Os homens só. Irmão, pensa. Às vezes nem foi você. E a mulher chegasse para você e falasse assim: tô grávida. O que você ia falar? Parabéns, né? Parabéns, né? Sabe o que esse Manoá falou? Sabe o que esse Manoá disse? Ele adorou ao Senhor e perguntou para Deus: Deus, como eu devo cuidar, educar e enviar essa criança? A notícia que ele teve do filho resultou numa oração. E a oração dele é: como devo cuidar de Sansão? E aí que veio o voto de Nazireu. Então pensa, pais que amam, pais que têm um coração pronto para gestacionar, Deus vai dar os filhos. Deus vai dar os filhos, Venceslau. Por quê? Porque tem pais aqui que estão intercedendo por filhos. E aqui hoje vai haver uma cura de um ventre estéril. De um ventre, talvez, que está com dificuldade de gerar. De um líder, às vezes, que está com dificuldade de gerar outro líder. De uma situação que está com dificuldade para gerar outra. Mas Deus está vendo o quê? O voto do coração de pais espirituais aqui que está dizendo: pode mandar na minha casa, porque eu sou confiável. Não foi sobre o Sansão, foi sobre os pais de Sansão. O Sansão, ele foi beneficiado por quem? Pelos pais. Os pais eram pessoas maravilhosas. Os atributos aqui de Manoá eram um homem piedoso, generoso, misericordioso. Esses eram os atributos do pai. Então, esse pai é beneficiado com esse filho. E quando esse filho chega, esse pai chega e diz para Deus: ai, Deus, muito obrigado. Como eu devo cuidar dessa criança? Então ele recebe instruções. Então o voto de Nazireu é dado a Sansão. Agora, parece que não tem nada a ver. O pai queria um lugar de descanso, um lugar de paz para o filho, mas olha a vida que ele levou. Ele levou uma vida de paz e descanso? Talvez um período, mas a culpa é do pai ou não? A culpa é do pai? A culpa foi dos pais de Sansão? Os pais fizeram a parte dele ou não? A questão é, os pais se desistirem, não tem sanção. Vou devagar. Se os pais desistirem, acabou o jogo. Não é sobre o Sansão, é sobre os pais. A questão é que a gente está dando tanto foco para o Sansão que a gente esquece que quem gera sanção é pai. Quem gera sanção não é Sansão. Quem gera sanção são os pais. Quem gera líderes que transformam nações são os pais. A gente quer o tempo todo focar no Sansão, mas a gente tem que focar em ser pais. Os Manoás dessa geração. Quantos aqui querem orar e querem colocar diante de Deus e com a sua própria paixão diante de Deus, ter um útero fértil aqui de liderança? Eu penso que a Luz ela tem algumas particularidades. Eu peço que você fique em pé sobre o seu lugar. Fique sobre os seus pés. Eu queria pedir aqui a equipe de louvor que vem aqui me auxiliar.
1 João, o primeiro capítulo de João, no versículo de 6 a 13. Eu vou ler só o início de novo. Deus enviou um homem chamado João para falar acerca da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Eu vejo aqui hoje nazireus que estão dispostos a reescrever uma nova história aqui no nosso país. Às vezes você vai olhar para trás e ver pessoas que fizeram votos de nazireu, entre boas aspas, líderes na igreja brasileira, e você olha para trás, às vezes você se sente machucado. Você olha para trás, para a igreja brasileira, e você diz assim: não tem esperança esse país. Você vai olhar para trás e vai dizer: a igreja brasileira é uma das piores do mundo. Olha o que sai daqui de dentro. Olha o que sai daqui. Mas João Batista, ele disse o seguinte: eu posso mudar isso aqui. Eu posso mudar. Porque assim como Sansão veio de forma milagrosa, João Batista também veio. João Batista também foi do mesmo jeito. Ele veio de forma milagrosa. E os pais eram pais o quê? Piedosos. Eram homens de fé. Todos os pais aqui. O pai de João, quando recebe a notícia, ele estava no templo, trabalhando. Era um pastor. Era um pastorzão. Estava lá, cumprindo o trabalho sacerdotal dele. Quando ele recebe a notícia: você vai ser pai! Ficou mudo. Às vezes Venceslau, o braço ficou muda hoje. Por quê? Porque é tempo dos nazireus nascerem. Mas os verdadeiros. Os verdadeiros. E a luz, então, ela tem 3 grandes características. Ela guia ou ilumina. A luz mostra a direção com segurança. Venceslau, igreja de Venceslau, vocês serão a luz desse lugar, que ilumina e direciona esse povo para um lugar de segurança. É a primeira característica de luz. Segunda, revela. A luz revela. Venceslau, igreja Venceslau, vocês serão a igreja que vão revelar a escuridão desse lugar. A luz revela, a luz mostra e torna público para quê? Para expor? Não, para tratar. Quem é médico aqui vai saber. Você não cura uma coisa escondendo, você cura uma coisa tratando. E eu oro e declaro que Venceslau Braz vai ser uma igreja medicinal. Uma igreja que não tem problema em expor as suas feridas e as suas dificuldades. Por quê? Porque é uma igreja medicinal. Ela põe luz e a luz revela para tratar. Não trata, não levanta para expor, não revela para expor, para indicar, mas revela para tratar. Porque tem liderança, porque tem compaixão. A terceira e última, repete comigo: luz espalha. Eu vou fazer um exercício. Apaga as luzes aqui, por favor, desse salão. Apaga aí. Apaga. Apaga aí. E aí? A luz, o que acontece? O que acontece com a luz? Liga de novo. Espalha. Venceslau vai espalhar. Porque aqui, irmãos, aqui a luz está aqui, ó. Aqui, ó. Mas o que Deus quer fazer com essas células, com essa igreja e com essa liderança? Porque luz espalha. Luz espalha.
Luz ilumina, direciona. Parabéns, liderança. Vocês estão conduzindo e mostrando o caminho. Luz revela, porque liderança saudável quer tratar problema, quer trazer para perto, vai te dar um cocão, mas vai te dar uma sopa, vai te dar um raspão aqui, mas vai te dar um abraço. É normal, mas faz parte. Mas tem uma característica da luz, que ela é inevitável. E isso divide opiniões, mas isso é insensatez. Luz, e ela foi feita para espalhar. E eu subsidio essa afirmação em João 8,12, que diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. A luz espalha. O desejo de Jesus é espalhar. Vão por todo mundo, pregue o evangelho e façam discípulos de todas as nações. O desejo de Jesus é espalhar. Vamos recapitular um pouco. Essa entrada, esse start dessa conferência poderia ser estourando confete, furando balão, mas aqui nós estamos furando é o nosso coração. Nós estamos dizendo: Senhor, eu vou ser uma luz, mas eu estou indo para o meu secreto agora, porque é lá que o Senhor vai me acender. É lá que o Senhor vai apertar o botão e pof, vai acender. A minha vida pública, puxa, ela vai ser agradável. Não vou ter nada mais a esconder. Eu sou a mesma coisa aqui e aqui. Não tenho mais nada. Agora as minhas boas obras vão ser copiadas. Eu não vou ter mais, sabe? Vai ser contagiante. Vai ser contagiante. Porque eu agora entendi, por mais que houve problemas, talvez para trás, eu não tenho talvez uma referência, mas eu não preciso, porque o Senhor é meu modelo. O Senhor é aquele que é o perfeito, então eu aceito, eu me subjugo. Eu estou dizendo, eu vou ser o nazireu dessa geração. Eu vou ser, e eu vou retransmitir a luz que é o Senhor. E através da minha vida vai ter luz que indica, luz que direciona, luz que revela, mas luz que espalha. Ô, irmãos, essa é a palavra de abertura dessa conferência. O próximo slide é um slide de conclusão e nós iremos louvar o Senhor. A conclusão é, eu trago 3 ênfases. Repete comigo. Seja confiável. Seja exemplar. Seja um discípulo de Jesus. Vamos de novo. Seja confiável. Seja exemplar. Seja um discípulo de Jesus. Venceslau, você quer ter assim uma igreja contagiante? Siga esses 3 requisitos. Seja para você, seja para o outro, mas seja para Jesus. Irmão, que Deus os abençoe e que essa abertura dessa conferência, essa dosagem espiritual, dê assim condição da gente entender o plano do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor.